Olha, o primeiro rádio que veio aqui para este monte trouxe da Alemanha. Há 45 anos. Não havia rádio, não havia jornal. Ninguém sabia de nada. Era uns dos outros e chegava. O Ameixial é a freguesia mais afastada do centro de Loulé, mas a mais abençoada na harmonia com a natureza. Acordámos muito cedo e muito animados, apesar de nos terem avisado que a estrada tinha muitas curvas e que o tempo lá era incerto. Saímos precavidos para tudo, menos para o que os nossos olhos iam ver. Cavalos selvagens a correr, águias a caçar, colmeias coloridas a pintar a serra, montados a perder de vista e, claro, a encantadora Serra do Caldeirão. A viagem é uma experiência única, mas a vontade de percorrer a pé as ruas da aldeia para ver as famosas casas típicas era igualmente grande. Encontramos o José Dias sentado num banco de jardim em plena Nacional 2 e foi por essa estrada que começou a nossa conversa. Esta estrada que é mítica, esta estrada é equivalente à 66 nos Estados Unidos da América. Foi esta estrada a primeira em Portugal a ligar o país de norte a sul. A estrada que liga Faro, aqui ao sul, a Chaves, bem lá no norte. E o transporte na altura era feito por carroças puxadas por animais. Haviam 3 grandes estalagens no Ameixial, mais estalagens que em Faro, por exemplo, porque era aqui que as pessoas descansavam da viagem. Uma das estalagens tinha capacidade para receber 80 almocreves, ou seja, os indivíduos que conduziam aquelas carruagens e, quando digo almocreves, digo também os animais que teriam que ter água e a ração, não é? Quem também estava a aproveitar a sombra num dia de muito calor era a Odete Rodrigues, responsável pela chave da Igreja Matriz de Santo António. Concedeu-nos uma visita guiada pela sua vida. A minha infância, apesar de muito trabalho, mas foi muito bonita. Trabalhava no campo, com meus pais, ceifava, fazia a faina do campo todas também. Mondava, ia para a ribeira lavar, para o Vascão lavar. Os pais davam-nos mais respeito do que nós hoje nem podemos dar a um filho. A Odete não foi a única com uma infância marcada pelo trabalho no campo. O António Guerreiro contou-nos que todos viviam da agricultura e as crianças começavam a ajudar, mal começavam a andar. Quando o garoto já tinha os 7, 8 anos, o pai ia pedir ao padrinho do mocinho que levasse o mocinho para a cefa para cuidar das bestas de um burro ou de uma mula ou não sei o quê. E o mocinho com 7 ou 8 anos deixava-se dormir, é normal. O quê? Pois o pai ainda dizia para o padrinho: dê-lhe umas ripadas. Isto era tudo filho da miséria, não é? O António recordou o barulho das casas cheias. Num meio tão pequeno e rural, os vizinhos eram considerados família. Estou a falar de um tempo que estavam aqui, o máximo que eu conheci, 29 famílias, casas cheias. E então havia alegria, havia pessoas, havia alegria. As vidas daqui, claro, vejo o que era semelhar para comer. Havia troca, até isto era tudo uma família. Para cozinhar, tínhamos que carregar a lenha, arrancar pequenos arbustos, as estevas que irão ter a oportunidade de ver por aí. Nós tínhamos que as arrancar, depois deixar secar e carregar às costas. Água, a mesma coisa. Nós, para beber, íamos à fonte, que nós considerávamos a melhor água para beber, e depois para cozinhar ou para
para um banho, também se dava um banho lá de vez em quando, tínhamos que carregar também a água dos poços que haviam aqui mais próximos da aldeia. Não é todos os dias que conversamos com pessoas que sabem tanto sobre a criação e desenvolvimento da sua freguesia. Aprendemos muito com o José. É muito importante manter as raízes. Nós, só sabendo de onde viemos, é que sabemos para onde vamos. O Ameixial é uma freguesia muito grande, isto em termos territoriais. A freguesia há já muitos anos, existem registros da paróquia de Santo António, do Ameixial. Os mais antigos que encontrei datam de 1631. A fome é um tema muito recorrente quando falamos de tempos de outrora, seja qual for o lugar. As portas deste monte ficavam abertas, que ninguém lhe mexia. Se algum, eu lembro-me de um caso, tinha razão para ser e tinha perdão. Era uma casa com muita falta e foi buscar uma couve à horta do outro para comer. O outro acabou por perdoá-lo, não é? Mas era raro ver-se aquilo. Ou podia, assim, roubar, ninguém roubava nada. Comíamos por época. Comíamos, quer dizer, matava-se um porco, criava-se as galinhas e semeava-se as hortas. No tempo da couve era couve, era favas, era ervilhas, era feijão verde, era tomate, era essas coisas, as batatas. A batata praticamente era para o ano. Todos se lembram das dificuldades por que passaram, mas notamos que todos têm saudade. As pessoas eram mais bondosas e, segundo dizem, ainda não conheciam a maldade. Não havia maldade. Era todos por um e um por todos. As pessoas eram mais amigas e hoje não. Hoje acho que as pessoas hoje são mais conhecidas. Não são tão amigas. Pronto, eu lembro muito dos meus avós, do que eles me diziam. Quando havia uma pessoa mais pobre, mandavam-me levar qualquer coisa logo. A vida era muito difícil. As vias de comunicação, isto aqui é a aldeia, mas a freguesia é composta por outras pequenas aldeias, a que nós chamamos aqui no Ameixial montes. Para ir a um monte como os Vermelhos, por exemplo, a pé, não havia outra possibilidade. Não existiam as estradas, não existiam pontes. Nos tempos em que chovia muito e que a ribeira do Vascão ia cheia durante os meses de inverno, era extremamente... Eu lembro-me de um caso em que houve um senhor que faleceu nos Vermelhos. Para trazerem o cadáver para o Ameixial, tiveram que esperar que baixasse o caudal das águas, de forma que o cadáver só chegou à aldeia para aí uma semana depois. Os montes pareciam todos muito distantes e as pequenas populações viviam muito separadas. Será que a infância era vivida da mesma forma? Perguntámos ao António, que cresceu fora da aldeia do Ameixial. A minha infância foi boa, pois a gente divertíamos, se calhar, com mais felicidade. Se falamos dos bailaricos, que era o que havia, quase ninguém festejava anos. Mas dos bailaricos havia as festinhas, não sei quem, os namoricos, exatamente, namorava-se à janela, era autorizado por a mãe, era difícil pôr o pé lá dentro, mas parece que as coisas, o que é proibido é mais apetecido. Então fale-nos lá desses bailaricos, Sr. António. Já vimos que não faltava nenhuma festa. Então, o Ameixial tinha muitas festas, tinha muitos bailaricos, tinha a festa do verão,
que geralmente é acompanhado da procissão. Por São João saltávamos as fogueiras, que éramos 4 ou 5 moradores e todos fazíamos cada um fazia a sua fogueira. Íamos buscar a erva ursa à ribeira, que é uma erva muito cheirosa, perfumada, e eu adorava lá estar. Por o carnaval usavam muito e então apanhavam aquilo aos saquinhos e guardavam no bolso e os moços, em geral, eram os moços que faziam, e as moças também. Aproveitavam um descuido, iam com uma mancheta daquelas florinhas, metendo por a boca mas tudo caía bem, tudo caía bem. Tudo caía bem, diz o nosso António muito feliz. E nós acrescentamos que no Ameixial também cai muito bem um mergulho refrescante no espelho de água da Ceiceira. Depois de um passeio por paisagens virgens, onde descobrimos palheiros em xisto com telhados de colmo. Não parece que vos estou a contar uma história de encantar? Adoro passear aí pelos campos. Acho que o Ameixial, para quem procura alguma paz espiritual, é o local indicado. Aqui consegue-se ainda ouvir o som da natureza. Ainda se acorda a ouvir os passarinhos de manhã, na primavera ou no inverno. É também muito agradável sentir a chuva nas talhas, ouvir o chirriar da passarada, ouvir aquele cântico dos ribeiros. É um som que não se ouve em qualquer sítio. Até já, Ameixial, a terra onde o tempo para e nos deixa respirar.